pessoal, essa é a 15ª e última videoaula desse curso e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês algumas simulações que a gente pode encontrar na internet e que ajuda bastante a gente a entender alguns fenômenos de física. Em particular, eu vou usar essas simulações para falar sobre o assunto da última videoaula, que era sobre a trajetória dos planetas, a trajetória dos corpos celestes e como que essas trajetórias estavam relacionadas com as seções cônicas. Então, primeiramente, vou mostrar para vocês onde encontrar essas simulações. Essas simulações, elas podem ser encontradas no site, elas são referentes a um projeto. Então, vocês vão pesquisar sobre PHET. E o primeiro link que vai aparecer aqui no Google é isso daqui. PHET, simulações em física, química, biologia, etc. A gente vai clicar nesse link. Esse link, ele direciona para essa página, deixa eu dar uma tela cheia aqui, direciona para essa página de um projeto. E esse projeto é um projeto de desenvolvimento de softwares de simulação em várias áreas. Aqui tem na área de biologia, matemática, tudo mais. Mas o interessante para a gente aqui vai ser a física. Esse projeto ele é de uma universidade do Colorado. E o interessante também dessa página é que a gente pode encontrar ela em vários idiomas, tá? Então aqui já veio selecionado automaticamente em português para a gente. Então a gente pode escolher uma série de simulações em química, matemática e tudo mais, mas para a gente aqui a gente vai explorar esse campo da física. Então clicando naquele link, eu vou ser direcionado para essa página onde a gente pode ver uma série de experimentos, uma série de simulações sobre capacitor, sobre campo elétrico, tem alguns sobre força, sobre luz, sobre energia potencial, energia cinética. Então vale bastante a pena a gente dar uma olhada nesses exemplos aqui, porque eles são bem interessantes. Mas eu gostaria de falar nessa videoaula sobre um deles em particular, que tem um sobre sistema massa-mola, esse daqui, meu sistema solar, que é sobre o assunto que a gente falou na última videoaula. Algumas dessas simulações, elas requerem alguns softwares para funcionar. Então essa aqui em particular, ela precisa do Flash Player instalado no navegador de vocês. Caso contrário, ela não vai funcionar, tá? Então vocês precisam instalar isso aqui antes. Então vamos lá. Permitir o flash. E aí isso deve carregar a simulação, se correr tudo bem. Ótimo. Então aí está. Essa é a simulação da qual eu quero falar para vocês. Essa simulação ela simula um sistema composto por dois corpos. E esses dois corpos estão sujeitos à ação gravitacional de um sobre o outro, tá? Então, isso aqui simula o efeito daquela força proporcional ao quadrado da distância que a gente tratou nas últimas videoaulas, né? Eu posso mexer, notem que esses corpos aqui eles têm alguns parâmetros, né? Porque eles têm massa, têm posição, velocidade, e eu posso ajustar esses parâmetros mexendo aqui embaixo nessas tabelinhas. Ó. Então, o corpo 1 possui massa, posição x e y, velocidade x, velocidade y. Então, quer dizer, as componentes das velocidades, as componentes da posição e também a massa da partícula. Então, eu posso escolher esses parâmetros para cada uma dessas duas, né? A mesma coisa para o corpo 2, que é esse rosinha aqui. Uma maneira Bom, eu posso variar a massa desses corpos. Então, aqui ele já vem pré-selecionado esses valores. Eu vou colocar 2000. Então, a massa do corpo em amarelo é 2000. Ou eu poderia colocar 20.000, maior ainda, ou 200.000 e assim por diante. Então, o tamanho deles é proporcional à massa aqui. A mesma coisa para o rosinha, né? Eu poderia mudar aqui também, ó, 20, 200, 2000. Posso escolher o valor de massa que eu quiser. Mas vamos deixar alguns valores igual já estava pré-selecionado. Esse aqui tem 200 e esse tem 10. Também a posição deles eu posso escolher. Posição em X e em Y. Uma maneira mais fácil de fazer isso é clicando e arrastando. Ó. Então essa simulação permite eu fazer isso. Eu posso pegar o amarelinho aqui e arrastar ele para a posição que eu quiser. Então vou deixar ele aqui. E a mesma coisa o rosinha. Eu posso clicar e arrastar para onde eu quiser. Tá? Muito bem. E as velocidades? Então essas são as posições iniciais que eu escolhi aqui. E as velocidades iniciais? A gente pode ajustar esses vetores também. Ó. Esses vetores fornecem a velocidade inicial de cada partícula. Né? Então eu vou colocar aqui o rosinha apontando para cá. E o amarelinho aqui do jeito que está, ele não tem velocidade inicial. Né? Mas eu posso clicar aqui e arrastar também. Então os dois têm velocidades.
E quando eu clicar em iniciar aqui, esse sistema ele vai evoluir de acordo com aquelas equações que a gente encontrou na última videoaula, tá? Deixa eu vir aqui pro isso. Então, se eu clicar em iniciar, esse movimento vai se iniciar e a gente vê o que isso aqui vai acontecer. Vamos ver o que essa coisa louca aqui vai fazer. Bom, então esse é o movimento esperado naquela configuração que eu desenhei ali. O que eu quero mostrar com isso? A gente tem algumas opções também. Eu posso escolher aqui, ó, sistema centrado ou não centrado. Lembra que quando a gente estava estudando, a gente escolheu que a massa maior ela ficava localizada na origem do sistema de coordenadas? E que o ponto de referência era em cima da massa maior, de tal que a gente precisava se preocupar só com o movimento da massinha pequenininha, né? Então isso aqui é o equivalente a gente deixar essa opção sistema centrado marcado aqui. Agora, se por acaso eu quiser estudar o movimento dessas duas coisas simultaneamente, eu tiro isso aqui de sistema centrado e aí é olhar para o movimento das duas que vão acontecer ao mesmo tempo. Então qual que é a diferença que vai aparecer aqui? Essas duas coisas se movimentam agora no espaço, né? Enquanto que se eu colocar centrado, o amarelinho ele vai ficar aproximadamente parado na mesma posição, né? Ele tem umas oscilações, mas vai ficar sempre por ali. Beleza. E aí eu posso brincar com isso daqui. Agora, se vocês se lembram bem, a gente estudou... Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar o corpo de massa maior, o qual eu vou colocar aqui, ó, massa 2000. Ele localiza-se inicialmente na origem, então a posição x é 0, y é 0, velocidade inicial é 0. Então o corpo amarelo está parado e na origem. O corpo em rosa, eu vou desenhar ele em alguma posição aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, na posição em que o y é 0, mas o x é um pouquinho mais para frente. E a velocidade da partícula? Bom, aí a gente pode estudar esse movimento aqui de algumas maneiras, tá? A primeira coisa que eu quero considerar é o movimento em linha reta só. Vamos pensar que esse movimento gravitacional aqui ele acontece só em linha reta. Então, se a velocidade estiver apontando para o corpo, isso aqui é equivalente a um movimento de queda, né? Um corpo que cai em direção ao centro da Terra. Então, o que a gente espera ver nesse movimento aqui? Se eu der o play aqui, o que a gente vai ver é isso daqui, né? Então, isso aqui condiz bastante com a experiência, né? O que a gente espera que aconteça é que o pequenininho caia em direção ao maior. E é realmente o que acontece. Eu clico em reestabelecer aqui para reiniciar o problema. Tá, e se por acaso um corpo ele é jogado, mas na direção contrária, né? É o equivalente ao lançar uma pedra para cima. Como, por exemplo, isso daqui, né? Não tem velocidade na direção y, só na direção x. Então, o que a gente espera que aconteça? Se eu der o play aqui, o movimento que a gente vai ver é esse daqui. Deixa eu aumentar essa velocidade. Então, vocês notem que ele foi um pouquinho para frente e depois começou a voltar? Ó. Foi um pouquinho e voltou. Por que ele não foi tão expressivamente mais para frente? Porque essa massa aqui está muito grande, então eu vou diminuir ela um pouquinho. Aí. Tá. Isso. Então esse é um movimento que a gente espera ver quando a gente lança uma pedra para cima, né? Essa pedra ela sobe até atingir uma altura máxima e depois cai novamente em direção ao centro da Terra. Então quando a gente está falando num movimento que acontece em uma única direção, a gente tem duas opções. Ou uma pedra ela é lançada para cima, como é o exemplo que a gente está analisando aqui, né? Tipo jogar uma pedra para cima. Ou ela é jogada diretamente para baixo. Nesse caso, ela cai diretamente também, não tem enrosco nenhum. Né? Então, esses são movimentos que acontecem linearmente. Agora, e se a gente pensar num caso onde o movimento não acontece necessariamente em linha reta, mas sim existe uma componente da velocidade que está na direção que não é a direção apontando para o centro da massa, como por exemplo isso daqui. Nesse caso, existe uma diferença crucial entre o caso anterior, porque agora o vetor posição e o vetor velocidade eles não são paralelos mais. Né? O vetor posição é o vetor que vem daqui até aqui. Então eles não são mais paralelos. Significa que o momento angular agora não é zero mais. Então o que muda dessa situação aqui, que eu acabei de desenhar, né? Onde o vetor velocidade é meio inclinado assim, para esta situação aqui.
Nessa situação aqui não tem momento angular, porque o vetor velocidade e o vetor posição eles estão na mesma direção. Então aqui não tem momento angular. Agora, se a velocidade estiver inclinada, tem sim momento angular. O que muda no movimento quando existe momento angular? Bom, aí a gente viu que quando existe momento angular, ele vai ser conservado e também vai ter aquele potencial centrífugo, lembra? Que dava todo aquele efeito de modificar a órbita das trajetórias? Então a trajetória que a gente pode ver no caso em que existe momento angular, ela é um pouco distinta, né, do que uma linha reta. O que ele vai fazer é algo parecido com isso daqui. Agora, essa curva que representa a trajetória do corpo em rosa é uma curva bem conhecida, né? Parece muito uma elipse isso daqui. Então, de fato, o movimento que a partícula vai fazer é um movimento elíptico, conforme a gente consegue ver aqui no desenho, né? Outra coisa que dá para perceber nesse desenho também aqui é a tal da lei das áreas, né? Observe que quando a partícula está mais afastada do Sol, a velocidade é pequena. À medida que ela chega perto, a velocidade começa a aumentar, né? Então ela passa muito mais rapidamente aqui do que aqui, ó. Aqui é bem lento e aqui bem rápido. Por que isso? Por conta das lei das áreas. Lembra que a lei das áreas diz que a área que essas partículas aqui vão descrever, elas têm que ser constante à medida que o tempo passa. Então, o que tem que ser constante é a área e não a posição, né? Se fosse a posição, ela percorreria intervalos de espaço igual em tempos iguais. Mas aqui não, é a área que tem que ser a mesma. Então, a área desse lado aqui ela é maior, né? Portanto, tem que passar com uma velocidade menor. A área desse lado aqui é menor, portanto, tem que passar com uma velocidade maior para compensar. Então, aqui é um efeito visual da lei das áreas. Vamos reiniciar esse problema aqui. Tá. Muito bem, a gente viu também que a trajetória elíptica não é a única possibilidade. Existem outras cônicas também, e as outras cônicas também representam possíveis órbitas dos planetas. Então, eu quero montar uma configuração aqui de tal maneira que a órbita que o planeta vai descrever seja uma órbita não elíptica, mas uma órbita parabólica ou hiperbólica ou qualquer uma outra cônica, né? O que teria que acontecer? Bom, isso tudo, quem vai dizer para a gente o formato da trajetória, se ela vai ser uma elipse, se vai ser uma hipérbole, se vai ser uma parábola, é a excentricidade dessa curva. E a excentricidade da curva, por sua vez, está relacionado explicitamente com a energia total do sistema. Nós vimos isso na última videoaula. Então, quem vai dizer se a trajetória vai ser elíptica, ou vai ser hiperbólica, ou vai ser parabólica, é a energia do sistema. Então, para a gente mudar o formato da trajetória, a gente tem que necessariamente modificar a energia do sistema, a energia total. Tá? Agora, o que significa modificar a energia total do sistema? Porque existem duas energias aqui envolvidas. A primeira delas é a energia potencial do sistema. E a energia potencial ela é tão menor à medida que a gente vai se afastando do corpo, né? Então, por exemplo, se eu colocar essa partícula aqui, bem perto do Sol, estou pensando que isso aqui é o Sol e isso aqui é um planeta, né? Para a gente ilustrar. Então, se eu colocar esse corpo aqui bem próximo do Sol, a energia potencial aqui ela é grande, porque ela depende da distância, né? Quanto menor a distância, maior vai ser a energia. Se eu colocar ela lá no infinito, a energia vai ser muito pequenininha. Então, a energia potencial depende dessa proximidade, do quão próximo está a partícula do Sol. Tem uma outra energia envolvida aqui também, que é a energia cinética. A energia cinética ela não tem nada a ver com a posição da partícula, mas tem a ver com a velocidade da partícula. Então, por exemplo, isso aqui é uma partícula com velocidade bem pequenininha. Então, quer dizer que a energia dessa partícula ela é pequena. Agora, se a velocidade for um vetor grandão, a energia cinética dessa partícula vai ser grande também. Então, essas duas coisas devem ser levadas em consideração: a posição da partícula e também a velocidade. Né? Escolher a posição e escolher a velocidade é o mesmo que escolher a energia. Então, significa que em cada configuração que a gente colocar esse sistema, quer dizer, em cada posição, em cada velocidade que a gente vai escolher, vai ter uma energia total. E cada energia total vai dizer respeito a um tipo de trajetória, elíptica, ou parabólica, ou hiperbólica e assim por diante. Então vamos tentar simular alguns casos aqui. Eu quero tentar montar uma trajetória que seja elíptica, tá? Então eu quero uma trajetória que seja fechada. Eu vou colocar a partícula mais ou menos aqui e vamos fazer alguns testes, né?
Eu já sei que se a velocidade estiver dirigida direto para a partícula, ela vai bater ali, colidir. Então isso aqui não é uma trajetória elíptica. Se a velocidade for um pouquinho só inclinada, será que isso aqui vai ser o suficiente para fazer uma elipse? Vamos ver. Não, ainda assim não é suficiente, né? Porque a curvatura não fez ainda ela colidir com o planeta. Vamos aumentar um pouquinho mais a velocidade. Olha, ainda assim, isso aqui não é uma elipse, é um pedaço de uma curva. Vamos aumentar mais a velocidade. Bom, essa velocidade já é suficiente para fazer a partícula fazer um movimento totalmente diferente, né? Então, existe algum ponto intermediário aqui, a partir do qual a trajetória vai ser uma trajetória... Ó, aqui ainda não é elíptica, ainda colide. Então, eu vou aumentar um pouquinho a energia e a trajetória que a gente vai ver é uma trajetória elíptica. Ah, muito legal. Tá, e se eu continuar aumentando a energia desse sistema? Vamos mudar a velocidade, vamos aumentar ainda mais. O que vai acontecer? Bom, ainda assim vai ser uma elipse, aparentemente. Só que percebam que essa elipse já é bem maior do que a anterior, tanto que ela até demora para... Ela sai do plano da tela, demora para voltar para o nosso campo visual. Mas ainda assim é uma elipse, né? Porque eu vejo ela indo e voltando o tempo todo, então é isso daí. Se a velocidade for maior ainda, vai chegar uma hora que ela não vai mais voltar. Vai chegar uma hora que essa velocidade vai ser tão grande que quando ela passar por aqui, ela vai sofrer um pequeno desvio na trajetória, mas vai continuar o caminho dela como se nada tivesse acontecido. Então essa trajetória aqui provavelmente é um pedaço de uma hipérbole. Vejam que essa trajetória ela foi desviada e essas duas partículas aqui elas estão interferindo cada vez menos uma com a outra, né? Porque essa rosa ela está indo cada vez mais para longe, essa aqui está indo cada vez mais para longe, então a interação entre elas está diminuindo cada vez mais. Então essa órbita deve ser uma órbita hiperbólica, tá? Muito bem, e aí a gente pode brincar com isso daí. E se a velocidade for assim, o que acontece? Bom, aí a gente vai ter esse movimento. Bom, é uma elipse. Muito próximo de um círculo até, né? Mas ainda assim uma elipse, ligeiramente deformado.